vamos falar do bicentenário da imigração alemã aqui no Brasil. É hora de reportagem especial, dinamismo e muita força para o trabalho, combinam com a história dos imigrantes aqui do Vale do Itajaí, onde nós moramos. A nossa região não parou no tempo, mesmo com todos os desafios. Vamos ver então essa reportagem de hoje que trata do desenvolvimento econômico de Blumenau e região nas primeiras décadas, quando os alemães chegaram por aqui. Balança aí para mim. Foi pelo rio Itajaiaçu que Blumenau cresceu. As mesmas águas provocaram enchentes e destruíram, mas também mostraram o quanto esse povo pode ser resiliente e, desde sempre, inovador. Blumenau chegou a ter 2 portos públicos. O primeiro navio movido a vapor, adquirido da Alemanha por comerciantes locais, agilizou o transporte até o porto de Itajaí. Recebeu o nome de Progresso. Com o tempo, essas embarcações garantiram que equipamentos inovadores chegassem à colônia, como as máquinas para a tecelagem fundada pelos irmãos Hermann e Bruno Hering. Primeiro foi muito difícil, ele tentou fazer charuto, que não tinha nada a ver com a expertise da família, e não deu certo. A expertise da família sempre foi na área têxtil. E indo a Joinville, ele encontrou tear circular e um fuso para fazer fio. E ele comprou isso, trouxe para Blumenau e começou a fiar e a tecer. Depois disso, ele então chamou a esposa, o irmão, a família, enfim, e a esposa não quis vir. No primeiro momento, ela disse que não, que pelas cartas que ele tinha escrito para ela lá, era muito decepcionante e tal. E aí veio o irmão dele e as 2 filhas mais velhas. Eles, numa casa, começaram então a tecer e a costurar e efetivamente a fazer produtos de malha para a colônia. À medida que crescia, a empresa cumpria um importante papel social. Construiu casas para os trabalhadores que formaram uma vila no entorno da fábrica e também creche para os filhos das costureiras. Após 20 anos da fundação, Blumenau contava com 6.000 pessoas. Tinha mais de 90 fábricas diversas e 27.000 cabeças de gado no campo. A imigração alemã estava consolidada e agora era preciso da união para dar conta das demandas que cresciam no mesmo ritmo. Nasce em 1901 a Associação Empresarial de Blumenau. Os alemães, eles trazem no seu DNA uma força de trabalho muito intensa. Então, naquela época, há 122 anos, eles viram a necessidade de se unirem, esses empresários profissionais, para poder defender algumas bandeiras que eram muito fortes naquela época, como, por exemplo, a questão da infraestrutura. O associativismo impulsionou grandes obras, com alguns nomes lembrados por seus feitos. Para mim, eu destaco muito a figura de Pedro Cristiano Feddersen. Foi um comerciante que tinha 12 casas de comércios filiais em todo o grande vale do Itajaí, mas ele foi, assim, o homem que depositou toda a confiança no desenvolvimento de Blumenau e a seus próprios recursos financeiros ao fazer o contrato com banqueiros da Alemanha para dar início à construção da ferrovia. A construção da estrada de ferro foi impulsionada pelo desenvolvimento da colônia e pela necessidade de escoar a produção. A obra contou com o trabalho de inúmeros sobrenomes alemães. A usina do Salto também nasceu da cooperação de imigrantes, que sentiam a necessidade de ter energia para iluminar as ruas e casas, desenvolver a indústria e o comércio.
Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, novas levas de imigrantes alemães chegaram à região. Muitos eram profissionais da indústria têxtil e logo transformaram este num importante polo do setor. Impedidos pelo governo de importarem equipamentos, muitos passaram a desenvolver seus próprios teares. Vários colonizadores tinham passado por indústrias na Alemanha. E essas indústrias, muitos deles tinham trabalhado como tecelões e conheciam a expertise da indústria têxtil alemã. Porque a indústria, na realidade, nasceu por uma necessidade do comércio da região. Por que tantas empresas deram certo nesse setor? Eu acho que a disciplina e o conhecimento. E veio aqui a participação também muito das mulheres, né? A indústria têxtil emprega em torno de mais de 50% mulheres. Isso não é diferente naquela época. Um desses nomes é Johanna Altenburg. A Johanna Altenburg, ela iniciou a produção artesanal de acolchoados e travesseiros no ano de 1922. E ela iniciou de uma forma não planejada. Ela ficou viúva, tinha 2 filhos pequenos que tinham apenas 4 e 2 anos de idade. E aí, num galpão anexo à casa dela, ela reuniu instrumentos que ela já possuía, que era agulha, linha, tesoura, e passou a produzir de forma artesanal acolchoados e travesseiros. Os descendentes de Johanna mantiveram a tradição de produzir aquele que era considerado o melhor acolchoado do mundo. E a empresa se tornou uma das maiores fabricantes de travesseiros da América Latina. Esse legado, realmente, eu acho que foi uma base para começar a desenvolver. Nós, na época, nós não tínhamos nem 100 empregados. Hoje nós ultrapassamos já os 2.000 empregados nas diversas unidades. E, lógico, houve toda uma evolução tecnológica com a aquisição de equipamentos e assim por diante, né? Durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra à Alemanha e a cidade enfrentou tensão e incerteza. A união e a perseverança foram fundamentais. Hermann Blumenau, o homem que transformou uma pequena colônia agrícola em um próspero centro industrial e urbano, voltou para a Alemanha em 1884. A sua herança e impacto continuam a refletir até hoje. Mas isso detalharemos em outro episódio. Muito bom, né, ver essa história, né? Isso faz parte dos 174 anos de Blumenau, que daqui a 2 semaninhas aí estará de aniversário. Ver o seu Rui falando aqui, né, a avó dele, a dona Johanna, né, que começou essa história ali na 470, Altenburg, tão conhecida, tão falada, né? Enfim, que matéria bacana para a gente apresentar aqui. Quinta-feira que vem, mais uma reportagem do bicentenário da imigração alemã no Brasil, conhecer, reconhecer, homenagear.